Olá, meus irmãos! Olá, meus queridos! Graça e paz! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero que todos, como sempre, estejam gozando de uma boa saúde. Bem-vindos sejam todos a este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso, este canal que é dos filhos de Deus, este canal que é daqueles que amam a Deus, este canal que é daqueles que amam as verdades bíblicas. Bem-vindos sejam todos e estejam à vontade para deixar o seu like, deixar o seu comentário e partilhar o vídeo. Quero aqui mandar um grande abraço a todos. Quero aqui louvar a Deus, exaltar a Deus, bendizer a Deus e glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês. E dizer que todos vocês moram aqui no meu coração. Amo muito a todos vocês e vamos juntos mais uma vez crescer na graça e no conhecimento de Deus. Bom, queridos, estamos aqui hoje para mais um vídeo, para mais uma mensagem do Evangelho. Estamos aqui para mais um vídeo muito, mas muito polêmico. Bota polêmico nisso, tá bom, meus amados irmãos? Vamos juntos aqui falar acerca de um assunto. Eu creio que este assunto vai bagunçar tudo. Mas é assim mesmo, sabe? Quando nós crescemos na graça e no conhecimento, nós chegamos a níveis de pensamento muito, mas muito elevados. Começamos a pensar coisas que nunca pensamos que poderíamos pensar. Você entende? Começamos a analisar as coisas, começamos a ter um entendimento muito mais maduro, começamos a ver as coisas com muita maturidade, começamos a entender Deus verdadeiramente. Você entende isto? Todos nós que estamos pregando o Evangelho, todos nós que ministramos a palavra de Deus, nós ainda não chegamos naquilo que é perfeito. Ainda estamos em busca. Você entende? É por isso que todo o entendimento hoje não é absoluto, não é algo concreto. Se entendemos que o nosso entendimento é algo concreto, absoluto, imutável, nós estaríamos sendo presunçosos. Você entende isto, meu amado irmão? O nosso entendimento, ele não deve ser estático. Você entende isto, meu amado irmão? Estamos todos caminhando para o que é perfeito, buscando aquilo que é perfeito. E para chegar nessa perfeição, nós temos que ser susceptíveis a mudanças. Você entende isto, meu amado irmão? O entendimento daquele que está em busca daquilo que é perfeito não é estático. Você entende isto, meu amado irmão? Estamos crescendo no conhecimento, estamos crescendo na graça e só assim é que vamos chegar naquilo que é perfeito. Agora olha o tema de hoje. Olha só o nosso tema hoje. Olha, Deus é Deus de todos e para todos. Vou repetir o tema. Olha, Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus, Ele é Deus de todos e Deus para todos. Todos sem exceção. Você sabia disso? Eu creio que muitos ainda não chegaram até esse entendimento. Mas eu louvo a Deus por hoje o Senhor permitir que nós possamos desfrutar desse conhecimento. Que hoje, louvo a Deus por essa oportunidade de poder tratar este assunto de extrema importância para o nosso entendimento. Pois entendendo isto, vidas são mudadas,
Pois entendendo isto, as pessoas ganham paz, as pessoas ganham tranquilidade, as pessoas caminham de forma tranquila, as pessoas entendem Deus verdadeiramente. Você entende? Deus é Deus de todos e Deus para todos. E é lamentável que a religião distorce essa verdade. E é lamentável que a religião, ela tende a esconder a verdade de Deus. Tanto que muitos crentes religiosos estão contaminados por esses estudos feitos na religião, que estão entendendo as coisas com relação a Deus segundo o entendimento religioso, não como as coisas são verdadeiramente. Os crentes religiosos, eles entendem que Deus só é Deus dos crentes. Os crentes religiosos, os teólogos, os chamados pastores, todos os crentes religiosos, eles entendem que Deus só é Deus dos crentes e só é Deus para os crentes. Aqueles que não são crentes, aqueles que não aceitaram Jesus, Deus não é deles e Deus não é para eles. Mas isto não é verdade. Isto não constitui verdade. Deus é Deus de todos e para todos. Calma aí que você já vai entender isto. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Por favor, preste bastante atenção e escreva isto. Queridos, Deus não é como é ensinado na religião. Não é. Deus não tem nada a ver com aquilo que é ensinado na religião. Não tem nada a ver. Escuta, Deus é uma fonte inesgotável de tudo quanto existe. Vou repetir para você entender. Olha, Deus é uma fonte inesgotável de tudo quanto existe. Tudo. Uma fonte inesgotável. Você entende isto, meu amado irmão? Tanto que ele, tudo que sai dele para o mundo é para todos. Não, você não entendeu. Vamos ler aí. Jeremias capítulo 14, versículo de número 21 ao versículo de número 22. Preste atenção, por favor. Olha o que escreveu o profeta Jeremias. Olha aí. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não desprezes o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Jeremias, sendo ele judeu, falando com Deus, por todos os judeus naquela época. Ele disse, não nos rejeites por amor do teu nome. Não desprezes o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Versículo de número 22. Olha a pergunta do profeta Jeremias. Será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Vou repetir a pergunta. Olha, será que existe entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Existe algum ídolo dos gentios? Perguntou o profeta Jeremias naquela época. Existe algum ídolo dos gentios que faça chover? Existe. E ele continuou perguntando, ou podem os céus por si mesmo dar chuvas? Não és tu, Deus, não és tu, somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Você entende isto? Lembra aquilo que eu disse no início deste vídeo? Deus é uma fonte inesgotável de tudo quanto existe. Você entende? Ele é a fonte da chuva, ele é a fonte do sol, ele é a fonte de todas as coisas que existem no mundo. Você entende? E esta chuva que sai de Deus é para todos.
e não somente para os crentes religiosos. Se Deus fosse Deus somente dos crentes religiosos, se Deus fosse Deus somente para os crentes religiosos, tudo aquilo que tem como fonte Deus seria para os crentes. A chuva que sai de Deus seria somente para os crentes. O sol que brilha, cuja fonte é Deus, seria somente para os crentes. Já que os maus não pertencem a Deus, já que Deus não é o Deus dos maus, já que Deus não é Deus para os maus, o sol não brilharia para eles, a chuva não cairia para eles, os mares não seriam desfrutados por eles, as coisas que existem na terra, as bênçãos, tudo que existe seria apenas para os crentes e não para aqueles que não são. Jesus de Nazaré, ele também falou acerca disto. Preste atenção no que Jesus disse. Para você entender que Deus não é Deus somente para aqueles que aceitaram Jesus. Deus é Deus de todos. Todo mundo, sem exceção. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não escolhe. Deus não é Deus apenas dos crentes, não. Deus é Deus de todo mundo, sem exceção. Olha aí o que Jesus de Nazaré disse. Mateus capítulo 5, versículo de número 43 a 45. Olha só o que Jesus disse. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era isso que foi dito pelo profeta Moisés. Pois era isto que estava escrito na lei de Moisés. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus disse, vocês ouviram isto? Mas, Jesus disse no versículo 44, eu, porém, Jesus, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Por que, Jesus? Orar pelos que nos perseguem. Por que amar os nossos inimigos? Porque Deus não é Deus apenas de vocês. Deus é Deus de vocês e também Deus é Deus dos vossos inimigos. Não, você entendeu isto? Deus não é Deus apenas dos crentes. Deus não é Deus apenas daqueles que creem nele. Deus não é Deus apenas daqueles que vão à igreja. Não. Deus é Deus de todos e Deus para todos. Você entende? Tanto que Jesus disse, ame o seu inimigo. Por quê? Porque Deus é Deus daqueles que criam em Deus e também é Deus daqueles que eram inimigos daqueles que criam em Deus. E ele disse, orem pelos que perseguem vocês. Versículo 45. Olha o que ele disse. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele quem? Deus. Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Você entende que Deus é Deus de todos e Deus para todos? Se Deus fosse Deus apenas daqueles que creem nele, o sol dele brilharia apenas para aqueles que creem em Deus. Os que não creem, Deus ia ocultar o seu sol para eles. Ia dizer, o meu sol é apenas para aqueles que creem em mim. O meu sol é apenas para aqueles que vão à igreja. O meu sol é apenas para aqueles que me aceitaram. O meu sol é apenas para os justos. Os maus não vão sentir o meu sol. Os maus não vão apanhar minha chuva. Tem muitos que gostam de tomar banho de chuva. Os maus não vão tomar banho na minha chuva, não vão. Só os crentes. Você entende que não faz sentido entender que Deus é Deus somente dos crentes? Até porque, se entendemos desta forma, nós entraríamos em contradição com aquilo que Jesus disse. Ele disse, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele, Deus, faz o seu sol de Deus. Deus faz o seu sol nascer sobre maus e bons. E vir chuvas sobre justos e injustos. As coisas que têm como fonte Deus são para toda a humanidade. As pedras que têm como fonte Deus servem para toda a humanidade. Os mares
que tem fonte como Deus, servem para toda a humanidade. As areias que existem, toda a terra que tem como fonte Deus, é para toda a humanidade. As plantas, toda a beleza da natureza, sol, chuva, o ar que nós respiramos, tudo que existe, tudo que tem como fonte Deus é para todo mundo. Você entende que Deus é Deus de todos e Deus para todos? Essa acepção, esta separação de que Deus só é Deus daqueles que creem em Deus, isto provém da religião, não tem nada a ver com Deus. Você entende? Nós, como filhos de Deus, precisamos de entender isto. Deus não é Deus apenas dos crentes. Deus não é Deus apenas daqueles que creem nele. Deus é Deus de todo mundo, sem exceção. Todo mundo. Você entende? Se Deus fosse Deus apenas de alguns, tudo que tem como fonte Deus seria apenas para aqueles que creem nele. Mas como ele é Deus de todos e Deus para todos, tudo que tem como fonte Deus é para toda a humanidade, sem exceção. Todo mundo. Você entende? O que nós temos que entender é uma coisa. Preste atenção, por favor. O que nós temos que entender é uma coisa. No mundo, existem justos, existem injustos. Existem pessoas más e existem pessoas boas. Você entende? E estas pessoas más vão existir enquanto não haver mudança neles. Você entende? E Deus não é responsável por mudar os maus para que sejam bons. Deus não é responsável. Cabe a todos nós que somos bons plantar o amor cá na terra. Cabe a todos nós que somos bons plantar o amor cá na terra. A todos nós que somos justos plantar justiça cá na terra. E este amor, esta justiça plantada na terra pelos justos alcança aqueles que são injustos, contagia eles e talvez faz com que eles também possam mudar. Você entende? Mas Deus não é responsável por isso. Você entende? É por isso que mesmo que uma pessoa cometa maldade, Deus não para de fazer o seu sol nascer. Mesmo que uma pessoa cometa crimes, assassinatos, prostituição, Deus não para de fazer chover. Deus não para de estabelecer oxigênio, o ar para que as pessoas respirem. Deus não para de fazer aquilo que Ele sempre faz. Independentemente daquilo que o homem faça. Ele não é responsável para mudar cada um de nós. Não é responsável. Você entende? A responsabilidade para que o mundo seja melhor é dos homens. Todos nós. A responsabilidade para fazer um mundo melhor, mudar as pessoas, mudar o mundo, é exclusivamente dos homens e não de Deus. Deus faz a sua parte. Deus faz com que o sol brilhe sobre todos. Chuva desça sobre todos. Tudo que existe sirva para todos. Agora, eliminar a maldade do mundo, isto é responsabilidade do homem. Você entende? Pois é o homem quem tem essa responsabilidade e não Deus. Deus sempre será o mesmo. Independentemente se há maldade, independentemente se não há maldade, independentemente se as pessoas mudaram, se as pessoas não mudaram, independentemente se as pessoas blasfemam contra Deus, mentem, independentemente se as pessoas fazem coisas erradíssimas, Deus continua sendo Deus. Deus não muda. O sol vai nascer do mesmo jeito. A chuva vai cair do mesmo jeito. Tudo que existe vai existir do mesmo jeito. Deus não muda. Você entende? E Ele não é responsável para mudar a humanidade. Não é responsável por isso. Nós é que somos responsáveis. É por isso o Evangelho. Todos nós que entendemos este amor, vivemos este amor,
temos este amor no coração, nós temos que fazer com que este amor, esta luz que está em nós, contagie aqueles que ainda não foram alcançados por esta luz. Você entende? Não há mal que resista o bem, não há. Entre o amor e o mal, entre o bem e o bem sempre é o mais forte. Entre o amor e o amor sempre é o mais forte. Você entende isto, meu amado irmão? É por isso que nós, que vivemos o amor, quando batemos contra o mal, quando batemos contra o ódio, o mal não resiste. O ódio não resiste. Você entende? É por isso que é responsabilidade da humanidade mudar o homem, fazer o mundo um mundo melhor. E não é responsabilidade de Deus. Mesmo que o mundo fique cada vez mais pior, mesmo que a humanidade fique cada vez mais pior, assassinos aumentem, maldade aumente, Deus não vai mudar. O sol sempre vai nascer, a chuva sempre vai cair. Quer dizer, tudo que tem como fonte de Deus sempre será a mesma coisa. Você entende? Mesmo que a humanidade vai para o melhor, mude, e toda a maldade seja eliminada, haja tudo de bom, haja amor no mundo, haja paz, tranquilidade, e a maldade acabe. Meus amados irmãos, Deus também sempre